Voltamos com o programa Sem Censura Pará. Já sabe que nós estamos no segundo bloco. Todo dia à tarde o nosso programa ao vivo. Para quem não consegue acompanhar o programa ao vivo, à noite a gente faz a reprise do dia. Ainda falamos sobre o Dia de Finados. Neste segundo bloco, vamos conhecer a mandicoera ou mandicoeira, um mingau ritual feito para ser servido em memória dos mortos no dia 2 de novembro. Em frente aos cemitérios das comunidades e das cidades do Nordeste paraense, como acontece comumente em Bragança e Curuçá. Além de estabelecer relações entre os vivos e os mortos, o mingau é carregado de simbolismo, mobilizando categorias como ancestralidade, pertencimento, identidade e renda. Quem nos conta mais sobre essa tradição é o antropólogo Miguel Picanso. Miguel, muito obrigada por estar aqui conosco. Sempre que você vem aqui no Sem Censura, você nos dá uma aula sobre a ancestralidade gastronômica da nossa região. Qual é a origem da mandicoera ou da mandicoeira? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao público de casa. Obrigado pela oportunidade. Com muita alegria estar aqui hoje, mais uma vez, falando dessa cultura alimentar paraense, né? Então, respondendo à tua pergunta, a origem da mandicoeira, não só da mandicoeira, mas primeiro, quando a gente fala em mandicoeira, nós temos que pensar na mandioca, porque Sim. A mandicoeira é feita de uma mandioca. E eu costumo dizer, a partir de dados, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, que a mandioca é a cultura mais ancestral que emaranha, povoa a mesa e a vida do povo paraense. Então, é Sim. de origem ancestral, é de origem indígena, nós, considerando a primeira matéria-prima, que é a mandioca. Perfeito. E aí nós temos que pensar que a mandioca é essa planta, é esse tubérculo que historicamente se apresenta de forma muito cotidiana na vida dos paraenses, articulando, agenciando e performando sociabilidades ímpares, sociabilidades muitas nas nossas vidas, que vai conformando, então, uma identidade, ou algumas identidades e muitas identidades amazônicas. Pensando na perspectiva da professora Maria Eunice Maciel, antropóloga, a mandioca seria, então, a carteira de identidade alimentar do povo paraense. Então, que coisa boa. Não tem como falar de mandioca, de mandicoeira, sem pensar nessa ancestralidade. Pronto. Mas aí, Vanessa, tem uma coisa que eu acho importante da gente saber, da gente conversar, e dialoga com o que a colega falou ainda há pouco contigo, um tema muito importante que está alinhado com o que a gente vai falar aqui, que é o luto e a morte, morte e vida. Veja, Exato. Morte e vida, duas categorias que são tão dicotômicas, são tão extremas, mas que agora, a partir de amanhã, e particularmente no dia 2, essa relação ela se torna muito tênue. Sem dúvida. Muito tênue, porque morte e vida estão juntas. As pessoas vão para os cemitérios, as pessoas celebram, comemoram esse dia, pensando, as duas coisas estão entrelaçadas, morte e vida. Eu vou, eu lembro, eu recordo, eu festejo, porque o que acontece com a mandicoeira é uma festa, é um ritual. Sim. E eu celebro a vida, ao mesmo tempo em que eu estou recordando e lembrando de um ente, eu estou lembrando dele porque a vida dele entrelaçou com a minha. Então, morte e vida estão muito próximas, muito entrelaçadas durante este dia. É quase que inseparável, né? Essa dicotomia acaba se desfazendo. Já que a mandicoeira, ela vem da origem da mandioca. A mandioca é a cultura alimentar mais ancestral que nós temos. Por que somente os municípios concentrados no Nordeste paraense é que ainda realizam esse ritual? Pois é, boa pergunta. A mandicoeira ou manipoeira, né, como tu bem disseste, dependendo do lugar, muda o nome, mas é o mesmo mingau, é feito de uma mandioca muito particular, muito especial, que é a mandiocaba. Né? Inclusive, agora mesmo, lá no Nordeste paraense, se tu fores, Vanessa, no Nordeste paraense, na região do Salgado, na região Bragantina, na Amazônia Atlântica, ontem eles começaram o processo de feitura. Ainda há pouco, antes de vir para cá, eu conversava com a dona Nazaré Lisboa, lá de Urumajó, de Augusto Correia, e ela está nesse processo de fazimento. Inclusive, saindo daqui, eu estou indo para lá para acompanhar o processo, né? Sim. E todo o Nordeste paraense está envolvido nesse processo desde ontem. Então, se você for visitar qualquer comunidade, qualquer cidade do Nordeste paraense, tu vai te deparar com pessoas
fazendo a mandicoeira, porque ele é um mingau singular, ele é um mingau único, que só é feito nessa época do ano, e só tem essa ritualística nessa época do mundo, dessa época do ano. Mas é um mingau que está num processo, eu diria que, de desfazimento. Né? Está se perdendo. Está se perdendo. Já não se faz como antes. Lá em Araí, que é a minha comunidade, que eu elegi como campo etnográfico, inclusive os araienses estão nos assistindo agora. Eu gostaria de mandar um abraço. Mande aquele abraço especial, para minha esposa, a Lúcia Picanço. Esse processo está nesse movimento de desfazimento. Poucos ainda fazem. Eu reconheço em Araí a dona Rosa e a dona Catarina, que são fazedoras, guardiãs dessa cultura alimentar e desse saber fazer, mas fora elas, pouco se faz. Né? Pouco se faz. Então, está nesse processo de apagamento. E por que só em alguns municípios, só no Nordeste? Exato. Principalmente Bragança e Curuçá. Bragança e Curuçá, né? Urumajó também, por conta da presença da mandioca. Nesses territórios, claro que a mandioca ela está aí de norte a sul do estado, mas nesses municípios, no Nordeste paraense, a mandioca ela se está mais presente, ela se dá com maior frequência, com maior força, né? Talvez por isso, nesses lugares é que se faz ainda esse mingau. Como é que as comunidades servem a mandicoeira em frente aos cemitérios? Assim, a origem antes de responder como é que elas servem antes do cemitério, tem uma questão que é muito importante. Como é que se origina o mingau? Para que ele era feito em outrora? Sim. Como é que se fazia? De início, a própria dona Catarina me informou que se fazia para vender nas festas, as festas de aparelhagem, Sim. As festas de santo, de São Benedito, por exemplo, e de outros santos, na época da junina, se vendia o mingau em frente das festas. Sim. Esse processo apagou. Não existe, não encontra mais em nenhuma festa o mingau sendo vendido. Essa é a primeira origem. Segundo, se fazia para compartilhar durante as rezas nas ladainhas pelos mortos, pelos entes que partiram. Então se rezava 9 dias, Sim. se juntavam os amigos, os parentes, e se rezava no 9º dia, se oferecia o mingau para os rezantes. Também apagou. Já não reza mais 9 dias, já são só 7, o mingau não está lá. Sim. Mas ele continua estabelecendo essa relação com os mortos, porque ele permanece sendo consumido em frente aos cemitérios. Então, sábado, desde de manhã cedo até o anoitecer, Sim. mais frequentemente à noite, tu vai te deparar com alguém que está ali com um pote, né? Geralmente é um pote ou uma panela servindo a mandicoeira para as pessoas que estão visitando. Que maravilha. Mas antes de chegar lá, já houve toda uma rede de distribuição, uma circularidade de mingau nas comunidades e nas cidades. As pessoas vão comprar porque existem os guardiões, os fazedores, né? E as pessoas conhecem e já vão lá encomendar e já vão lá reservar. Se faz por encomenda também, né, para os de perto, né? E ali o restante se leva para o cemitério para vender no sábado, no dia 2. Excelente informação, Miquel. Pergunta do público chegando. O Sérgio do bairro da Condor pergunta: o mingau de mandicoeira é semelhante ao mingau de farinha d'água ou o chamado caribé? Não, Sérgio, eles são diferentes, são iguarias diferentes, são mingaus diferentes. Sim. Claro que tem uma matriz aí, que é única, que é a mandioca. Caribé ou outro mingau é feito da mandioca, mas o saber fazer, o modo de fazer, como se faz, as técnicas e também o para que se faz são diferentes. O caribé tem essa carga curativa, se faz para curar, né? Enfim, alguma fraqueza. Como diz a mamãe, levantar defunto. Exatamente. A mandicoeira não, é um mingau mais ritualístico, né? Porque estabelece essa relação com os entes queridos, né? É uma maneira de também comemorar e de festejar, porque diferente do luto, esse momento do dia de finado não é mais, ele está para além do luto, né? Já se superou. Com certeza. É uma comemoração, uma celebração da vida e de homenagear as pessoas com quem nós vivemos durante tanto tempo e que partiram. Existe alguma feitura especial, utensílios que são diferenciados para a produção do mingau? Tem. Isso aqui é muito importante. É um mingau ritualizado, sem dúvida nenhuma. É demorado, né? É 24 horas fervendo. Sim. E aí, a cada vez que ferve, vai se fazendo a renova, chamam de renova. Vai se renovando a água, que é o líquido que sai da mandicaba, que é uma mandioca, 90% dela, ela é única, ela é especial. Vanessa, porque ela é feita só para esse fim. Não se usa em mais nada, né? Há pesquisas, inclusive, porque ela é rica em açúcares, muito rica em açúcares. Há um pesquisador paraense que já fez experimento para, de repente, usá-la na produção do etanol, mas isso ainda está muito em princípio. Ela é muito rica em açúcar e água.
90% dela é água. Então ela é feita daquela calda, é uma mandioca doce, também se chama de um mingau doce. Sim. E aí depois que é colhido esse mingau, vai para os processos de cozimento, que dura ali de no mínimo 12 e até 24 horas fervendo, e essa água vai renovando, é isso que vai dando o tempero. Chega um momento, que é o momento de dar o ponto do mingau, Sim. que esse ponto ele é engrossado com a própria goma da mandioca, de outra mandioca, porque ela não produz goma. Perfeito. Ela não tem material para produzir goma. Nesse momento é o seguinte, de dar o ponto não pode haver barulho. Tu não pode falar, tu não pode, é silêncio total no momento da feitura. Quem está, desde o início fica, não pode sair e não pode ninguém entrar, porque o mingau, ele, segundo as fazedoras, a dona Catarina e outras fazedoras, o mingau azeda. Se tu fizer, desanda. Sim. Desanda, esse é o nome. O mingau desanda. Eles dizem que o mingau se amoa. E aí, ele desanda, é todo um trabalho de anos, porque a mandioca, ela é plantada um ano antes. Vai tudo por terra. Então, é silêncio total. Ninguém entra, ninguém sai. E é produzida justamente com esse fim. Com esse fim, só para isso. Que só para isso. Se interessante. produz a mandioca o ano todo para este fim. Não se usa em nenhuma outra, para nenhum outro fim. E aí a dona Catarina me disse que um ano ela estava nesse momento de dar o ponto e faz geralmente no quintal, lugar aberto, e no momento em que ela estava, passa uma revoada de periquitos. E o periquito é muito barulhento, né? O mingau desandou, não prestou, perdeu todo um dia de trabalho, então Que foi por terra. Então isso. não é qualquer mingau, ele é muito ritualizado, ele é muito particular, ele é muito singular e exige muito de quem faz, né? Sem Esse dúvida. saber fazer. É uma dedicação, enfim. é um ritual realmente. Sim. Pergunta do público. A Renata, do bairro do Guamá, pergunta: beber o morto ainda é uma tradição? Olha, interessante essa pergunta. Interessante. E eu acho que é isso que nós fazemos. Né? Essa comemoração de finados, ela é universal. Né? O mundo todo comemora esse dia, mas nós fazemos isso de modo muito particular. Sim. Né? E é uma origem celta, né? Nós sabemos, é uma origem celta. O Halloween, que está se falando agora, que nós atribuímos aos norte-americanos, na verdade, não é dos celtas, que depois vai migrando, né, para os Estados Unidos e se constitui esta tradição que se dava na passagem de um ano para outro do povo celta, né? A despedida de um ano velho, de um verão, e a chegada do novo ano se comemorava e se acreditava que os mortos vinham visitar os vivos. Exato. Então, se consultava os mortos para saber sobre a vida, para saber sobre o futuro. E como vinham os mortos, vinham os espíritos bons e vinham os espíritos ruins. E o povo celta se caracterizava, se fantasiava para espantar os espíritos ruins. Inclusive a abóbora, que Exato. hoje usa-se muito no Halloween, é uma invenção norte-americana, porque no povo celta eram os nabos que se usavam. Se faziam caretinhas nos nabos para espantar os espíritos. Sim. E nós aqui, então, criamos esse modo muito particular, como disse lá o telespectador, de beber o morto. Nós bebemos. Quando nós bebemos o mingau de mandicoeira, é isso que nós estamos fazendo também. Exato. Nós estamos bebendo o morto. Se nós estamos bebendo os mortos, de alguma maneira nós estamos relembrando, mas também nós estamos homenageando. Então, a mandicoeira é essa marca, né, ainda muito particular de comemorar o Dia de Finados aqui na Amazônia brasileira, particularmente na Amazônia Atlântica. Muito bom. Mais perguntas chegando. A Carla do Guamá pergunta: esse mingau é parecido com o mingau de Crueira? Não, também não. Não é. Segundo o nosso câmera, José Carlos Raiol, nosso grelha, é uma delícia. Olha, eu já quero que ano que vem, eu estando aqui no Sem Censura, mandem pra gente, viu, o povo de Bragança, Curuçá, mandem pra gente experimentar a mandicoeira. Estão vendo, dona Rosa lá de Araí? Vamos trazer uma mandicoeira para Vanessa. Que delícia. Não tem a ver, apesar de que o mingau de mandicoeira, de qual foi a pergunta? De qual é o mingau de? Crueira. De crueira, ser feito de mandioca. Sim. No Nordeste paraense a gente chama de mingau de massa. Aqui Pronto. no Nordeste paraense do salgado. Mais para cá, Baitetuba, eles chamam mingau de crueira. É outro mingau que é feito da mandioca também, mas também não é, apesar de ser ancestral, mas não tem essa carga ritualística, essa carga simbólica que tem o mingau de mandicoeira. É Muito diferente. Mais pergunta aí, Aline? Tem, Vanessa. O Antônio Costa, do Sideral, pergunta: existe alguma relação com uma bebida que altera a consciência? Não. Olha.
também existe uma bebida, eu não lembro agora o nome, que é feita, e é indígena e é ancestral, Pronto. que é feita de uma mandioca específica, que é de uma mandioca brava, que sendo fermentada, ela se converte nessa bebida alcoólica, mas não tem relação, não é. Até porque a mandiocaba, que dá origem ao mingau, ela é tão singular que ela não tem o ácido cianídrico, ela não é venenosa, é uma mandioca mansa, então não tem nenhuma relação com a bebida. Você acompanha algum movimento de salvaguarda desse ritual da mandicoeira? Porque é algo que não pode se perder. Não pode. Existem os guardiões e as guardiãs, as mulheres fazedoras, né, como a dona Rosa, lá de Araí, como a dona Nazaré, Sim. lá de Urubajó, que inclusive deve estar nos assistindo. Um beijo, que dona estão Nazaré. fazendo desde ontem esse mingau. Sim. São eles, são eles que salvam guarda, né? Não existe uma política pública, né, não que eu conheça, que pudesse estar fomentando, de repente, ações que viessem salvaguardar essa prática que é tão nossa, Ana Vanessa, que fala tanto de nós, Sem dúvida. que é tão cultural, que é tão identitária, mas existem essas pessoas, são as pessoas mesmas que vão repetindo, porque como ela acontece, é uma vez no ano, olha como ele é singular, olha como ele é especial. Exatamente. É uma vez no ano, apesar do processo de apagamento que eu te falei, de desfazimento, ele permanece, é uma cultura alimentar que se repete todos os anos para que ela possa permanecer. Então, são os próprios fazedores e é quem consome também, né? As pessoas que consomem, que são esses guardiões, digamos assim, dessa cultura alimentar, que salvaguarda essa cultura. Mais pergunta. A Léa Vieira da Pedreira pergunta: a bebida é servida como? Quente ou frio, no copo ou na cuia? Depende, isso é muito relativo, né? Sim. Com regularidade na cuia, originalmente na cuia, mas hoje tu toma no copo. Quente ou frio? Eles dizem, os fazedores, as fazedoras dizem que é melhor fria. Quanto mais tempo, quanto mais fria, mais saborosa, mais doce ela fica. Não se tem o costume de tomar frio. Há alguns que gostam. Se você for em Bragança, ali na feira, existe uma senhora que ela vende no pote. Sim. De manhã cedo, mas acaba muito rápido. Com certeza, E não dá pra quem quer. e é frio, né? Então, na condição de frio seria o tipo mais ideal e que as pessoas gostam mais, porque adensa mais o sabor e fica mais apurado. Que maravilha. Miguel, nosso tempo está chegando ao final. Em algum momento, nesse teu livro que fala da comida cabocla e da nossa ancestralidade, da cultura alimentar, fala da mandicoeira? Pois é, não deu para colocar no livro, né, Vanessa? Isso quer dizer que vamos ter outra edição? Na verdade, além de termos outra edição, nós temos um livro, um e-book que se chama A Vida Social da Mandiocaba. Legal. Um ingrediente amazônico, está disponível, e-book, livre acesso. Lá o livro, o propósito do livro é trazer realmente esse movimento da mandicoeira e da mandiocaba na vida do povo paraense. Que maravilha. A gente agradece então você, Miguel, por ter trazido 2 exemplares deste livro maravilhoso, né? Comida Cabocla, uma questão de identidade na Amazônia, desde uma perspectiva fotoetnográfica de sua autoria, para a gente sortear entre os nossos telespectadores. Querido, um beijo no coração, muito obrigada por essa aula e que a gente não deixe essa ancestralidade se perder jamais. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da cultura alimentar amazônica, e um abraço e desejar para o povo do Nordeste paraense um dia tranquilo. Vamos continuar então aí fazendo a mandicoeira, porque ela precisa permanecer na nossa vida. Que Obrigado, maravilha. querida. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Participe, que no final teremos sorteio para vocês. Até já.